Paz, meus irmãos, estamos dando início a mais um culto de adoração ao Senhor e daquela forma, em casa, para que os irmãos possam acompanhar assistindo. Para iniciar este culto de adoração de 5 de abril de 2020, nós vamos, junto com a família, cantar o hino 108, Chamada Final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo ter o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste momento inicial de culto, nós vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença e te pedimos, Senhor, que Tu aceite este culto de adoração a Ti. É um culto voltado para a honra e glória do Teu nome. E que a Tua igreja, Senhor, possa assistir este culto e assimilar tudo que vai ser dito ou falado através de mim por Ti. Que eu seja um verdadeiro instrumento usado, mas para isso perdoa os nossos pecados, para que possamos, em família e com a igreja, cultuar o Teu nome. E que este culto, um culto diferenciado, porque estamos num domingo, a qual o nosso presidente nos fez um convite e todos os líderes evangélicos aceitaram de jejuar e orar. Então este é um culto diferente, é um culto de adoração, de jejum e oração, para que tu possas acudir não só a nossa nação, mas o mundo inteiro. Tem misericórdia de nós e aceita este culto para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. A irmã Jaciara vai ler um texto bíblico para que a gente possa dar continuidade ao nosso culto. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Amém. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amém. Vamos, neste momento, trazer uma oração breve com o nosso mascotezinho Caleb, Ele vai orar pela leitura bíblica. Amém? Olha aí, meu querido. Firme e forte. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por essa oportunidade de estar lendo a Bíblia e obrigado também pela oportunidade de estar levando o culto, mesmo as portas da igreja fechadas. Faça que essa epidemia passe e perdoe nossos pecados. E também leva aos médicos a solução
para curar as pessoas do coronavírus. Amém. Na misericórdia. Jesus, amém. Amém. Vamos Amém. cantar uma estrofe do hino 396, um hino que eu gosto muito. 396 é o meu hino preferido. E o irmão Joaquim, ele, vez por outra, ele louva este hino na igreja. Então hoje nós vamos louvar a primeira e a quarta estrofe. Amém? Amém. Oh, tão Cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. A quarta estrofe. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aí pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Bem, após este momento de louvor com o hino Cegueira à Vista, nós vamos ler o texto a qual nós vamos trabalhar nesta manhã, com o tema do culto. Deus, o que Deus fala a esse respeito? É um tema muito sugestivo para nós que estamos vivendo no meio de uma pandemia. O que Deus fala a esse respeito? Por isso vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel 12, a partir do versículo 8. Daniel 12, a partir do versículo 8. Vamos ver se Deus responde a Daniel sobre esse respeito. A igreja abriu as suas Bíblias? Amém. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles estenderá mãos. Mas os sábios, em nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias.
Bem-aventurado o que espera e chegar até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Queridos, 2 versículos nos chamam a atenção aqui. O 8 e o 13. Eu ouvi, porém não entendi. E então disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E o versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Meus amados, no final da semana passada, provavelmente quinta ou sexta-feira, eu visitei a irmã do diácono que faleceu. A terceira morte do Covid-19 que ocorreu em Pernambuco foi dessa família, a qual nós notificamos para a igreja e pedimos que a igreja orasse por essa família, a família dos Pereiras. E aí, quando cheguei lá, ela me perguntou como eu estava, como estava a minha família. E eu devolvi a pergunta para ela. Eu é que pergunto como está ou como estão vocês. Conversamos durante um certo tempo e ela relatou como a família estava vivenciando aqueles momentos, os momentos de luto. E ela falou da cunhada, ela falou da própria família dela, ela falou do restante dos irmãos. Sabíamos que ele, o diácono, era um homem com uma larga atividade no meio batista. Ele tinha sido diretor do Colégio Americano Batista, onde Jaciara trabalha. Ele tinha sido diretor da Predial, que é um órgão da Convenção Batista, a qual cuida da construção das igrejas. Ele era diácono da Igreja da Capunga. Ele era um servo de Deus. Um homem ativo, não só no meio batista, mas também ativo no meio secular. E uma das coisas que ela disse era que, pela importância que ele tinha, na despedida dele, a igreja certamente estaria cheia, e até com a imprensa. Mas devido ao acontecimento, apenas 7 pessoas foram ao enterro, assistiram de longe, e a esposa, que ainda estava acometida com o Covid-19, assistiu de dentro do carro. Ninguém se aproximou. Dessas 7 pessoas estavam os 2 pastores. Ela, a qual estava narrando essa história, se fez presente no enterro. E ela disse, pastor, meu irmão trabalhou tanto. Foi funcionário da Chess, foi funcionário da Compesa, tinha muitos amigos. Mas a situação dele nos mostra como essa enfermidade abate a família. Uma família cristã. Uma família a qual a irmã Albertina, não é isso, Jaciara? A irmã Albertina criou todos os filhos no Evangelho. Uma família de diaconisas, seminaristas, secretária, ministro de música tem nessa família, musicistas, professores e professoras do seminário, de funcionários no Americano Batista, uma família atuante e produtiva na igreja. Hoje é uma família de luto, a qual só a atuação do Espírito Santo para confortar essa família. E no meio da conversa, ela me relatou o motivo, o principal motivo deles terem
viajado para fora do país já, sério. Eles estavam comemorando 40 anos de casado. Bodas de esmeralda. Eles foram comemorar e ela disse, pastor, é interessante que numa comemoração de 40 anos de casado, findou nisso, bodas de esmeralda. Boda de esmeralda, gente, é uma pedra preciosíssima, de alto valor. Ela é muito rara e de fina beleza. É incomparável a sua beleza. A pedra que foi escolhida como símbolo de 40 anos de casamento, porque cada ano tem uma simbologia nas boldas, ela representa uma preciosidade e o povo egípcio tem ela associada como um amor incondicional. Por isso se preferiu boldas de esmeralda em 40 anos. E ele detém essa pedra como uma guardiã do amor. E eu olhei assim para ela e ela disse, eram 40 anos que eles estavam comemorando. E foi uma coisa planejada. Foi uma coisa planejada. Não se chegou a essa decisão aleatoriamente, não. Essas boldas de esmeralda, esse costume de boldas, começou na Alemanha, e aí só era comemorado quando se completava 25 anos ou quando se completava 50 anos. Com 25 se dava um colar de prata e com 50 se dava um colar de ouro. Por isso, boldas de ouro e boldas de prata. Mas surgiu várias boldas no decorrer do ano e a de esmeralda caiu para 40 anos de casado. Essa é a simbologia que todos os casais, pelo menos todos, fazem, né? Nós vamos completar 20 anos de casado, então nós temos uma bolda a completar em novembro, mas em dezembro no caso, mas essa bolda ficou marcada, os 40 anos, para aquela família e para a viúva. Era uma coisa, como eu disse, que eles já haviam planejado. Na reunião que eles tiveram no culto de Natal, de Natalino, teve uma festa lá na casa dele, uma festa cristã, a família toda se reunia, que eles tinham esse costume. Elas perguntaram, uma delas perguntou, a Yara perguntou ao irmão como seria a festa. E a cunhada disse, não, nesse ano nós não vamos fazer festa, nós estamos planejando, projetando fazer uma viagem. 40 anos de casado, boldas de esmeralda, eles queriam ir para onde? Itália. Itália, o berço do romantismo, do amor. Tudo estava minuciosamente planejado. Não foi uma coisa aleatória, foi uma coisa que já vinha com antecedência, passaporte, isso, aquilo. E ela confessou que ele não era dado à viagem, mas desejaram completar 40 anos, bolda de esmeralda, na Itália. E justamente na cidade onde estava acontecendo. Tudo era para ser diferente. A pergunta que a irmã fez pelo Natal fez semelhante também quando eles estavam lá. Quando daqui elas assistiam a situação na Itália, eles respondiam de lá que lá estava tudo normal. Lá estava tudo normal. E aí a própria Yara também perguntou, não é hora de vocês voltar, o que é que vejam, vocês não estão vendo nada aí não? E ela disse, não, o pessoal aqui está na rua, está tudo funcionando normal. Enfim, só caíram na realidade quando chegaram aqui. E quando chegaram aqui, não deu mais tempo, porque logo ele foi acometido dos sintomas, foi internado e poucos dias depois veio a hora. A pergunta que não quer calar, era assim que Deus queria? Um casal de cristãos? E saiu para comemorar de uma forma romântica os 40 anos bem casados? Não, não era assim. Sabe por quê, meus amados? Ele não quer
o sofrimento de ninguém, principalmente dos seus filhos. E esse filho era um servo, era um obreiro. Esse filho era o filho da sua casa. Se Deus quisesse que o povo sofresse ou ficasse chorando, como a família está sentindo a perda do irmão, ele estaria quebrando o pacto que fez conosco. E é um pacto novo, porque Deus gosta de fazer pacto com a sua criação. Deus fez o pacto de vivermos no paraíso, não foi ele que quebrou. Deus fez o pacto de viver na terra prometida, não foi ele que quebrou. E aí Deus agora fez um pacto novo que é inquebrável, viver a vida eterna. E esse pacto, ele está registrado para nós e é vivenciado para nós, porque ele está no Novo Testamento. Os 2 primeiros pactos que eu citei foram com um povo que quebrou, um homem que quebrou, e não é um pacto nosso. Ali estava o pacto no Antigo Testamento. Então, as pessoas foram negligentes, mas esse novo pacto é inquebrável. Mas Deus não quer que esse novo pacto seja cumprido através da dor e do sofrimento. Os patriarcas ficaram com os patriarcas. Adão ficou com Adão. O nosso está com Jesus. E Jesus é o maior símbolo desse pacto. A sua vida, os seus ensinamentos, a sua morte respaldam o pacto que ele fez com a gente. Não foi em vão o que ele disse. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Mas essa vida em abundância não é na eternidade só, não. É aqui também. Por isso que eu volto a dizer, Deus não queria ver essa família sofrendo. Porque o pouco que eu conversei com a irmã do falecido demonstra que eles estão sofrendo. E ela disse, pastor, a gente está sem chão. Não que esse pacto foi quebrado, porque Jesus disse que veio para nos dar vida em abundância. E antes dele confirmar isso, ele fez alguns pedidos. Primeiro para a gente, para que a gente tivesse vida em abundância sem perder o chão. Veja o que Jesus citou. Vinde a mim, porque estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi um pedido que Jesus fez. E essa família foi a Jesus, para não passar pelo que estão passando. Jesus também fez um outro pedido que essa família cumpriu. Sede santo, porque eu sou santo. E essa família cada dia mais buscava, porque como eu relatei para vocês, como essa família trabalha. E os que se na igreja, os que se atrelam a ela, também vão seguindo. O professor do seminário e o ministro de música, ele é já esposo de uma sobrinha desse rapaz. Então quem chega geralmente vai entrando na igreja e vai se agregando a essa família também como cristão. E Jesus também fez um pedido para a gente. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Veja que Jesus estava fazendo pedido, fez pedido a essa família, e essa família estava seguindo os pedidos de Jesus. Porque Jesus, como eu disse, foi o maior símbolo para que a gente pudesse ter esse acesso a Deus. Agora olhe que compromisso bonito Jesus fez depois que a gente passa a seguir esses seus pedidos. Ele assumiu que os que fazem o que ele pediu, ele disse o seguinte lá em Mateus 20, 28, 19. Ide. Os Pereiras estão indo. Eles não deixaram de ir. Eles não deixaram de buscar esse conhecimento de Deus. Desde da sua própria matriarca. Eu não cheguei a conhecer o pai deles.
mas eu conhecia a mãe. E ela ensinava os seus filhos a ir. E ele era um dos filhos que ia. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um sobrinho desse rapaz que está lá nos Estados Unidos fazendo seminário. Então ele vai fazer o quê? Vai batizar, vai fazer discípulo. Os Pereiras, volto a dizer, é uma família que trabalha na obra do Senhor. Então o povo estava indo e continua indo. Não deixou de buscar os conhecimentos de Deus, desde a matriarca. E o segundo ponto que nós podemos ver foi ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a família ensina os seus a guardar todas as coisas. Celinha é aquela que eu chamo de a melhor, a diaconisa que mora no meu coração. E quando eu encontro ela, eu digo baixinho para que os outros não escutem e ela fica sorrindo. Ela me dá aquele sorriso maravilhoso. Olha, não diga para ninguém não, mas a senhora é a diaconisa que mora no meu coração. E agora? Como está essa família? Como disse aqui, eu conversei com elas e homem, estamos sem chão, sem acreditar o que aconteceu com o nosso irmão. Uma família atuante, uma família trabalhadora, não era isso que Deus queria que acontecesse com a família. Por isso que eu volto lá em Daniel e diz, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Jesus fez o pedido a nós, fez o pedido à família Pereira e a família Pereira estava cumprindo. E Jesus disse, se comprometeu que vai estar com a gente até a consumação dos séculos. Mas Jesus foi mais além também para nos assistir nesses momentos em que ficamos sem chão, em que a família também está sem chão. Jesus pediu a Deus, lá em João 17:15, que não nos tirasse do mundo, mas sim que nos livrasse do mal. E o mal bateu a porta dos Pereiras. O mal bateu e bateu de uma forma dolorida. Será que Deus se atrasou? Será que Deus quis assim? Isso são perguntas que a gente faz. Onde estava Deus que não interferiu nesse assunto, que não operou um milagre na vida do diabo? Deus quer ver a família Pereira, uma família que vem constantemente na igreja. Até os netos já estão bem encaminhados, sofrendo? Não, meus amados. Não. A Ione nos falou que a viúva, ela está vivenciando o luto da rejeição. Ela se culpa. Se culpa por ter escolhido com o marido e viajar. Ela se culpa por não ter voltado a tempo quando a cunhada alertou. Porque não está na hora de voltar? Ela se culpa por não ter chegado perto do caixão. Essa é o luto da vitimização. Ela é a vítima. Ela se faz de vítima e essa vítima dói. Hoje ela está se culpando e provavelmente ela vai precisar de acompanhamento psicológico. O filho não conseguiu ir porque estava internado. A esposa de dentro do carro, só 7 pessoas na família. Aí, meus amados, só para
concluir essa mensagem, a qual eu devoltei muito à família Pereira, porque me doeu ver a situação da irmã do falecido. Eu faço uso do questionamento que Daniel fez. Eu ouvi, Senhor, mas não entendi. Eu não estou entendendo isso. Senhor, qual será o fim dessas coisas? Mas aí eu me lembro do que Deus disse a Jó. Jó, lá no 38, 4, Deus nos mostra que apesar de Daniel ter perguntado ao Senhor, qual será o fim dessas coisas? Eu estou vendo, mas não estou entendendo. Aí Deus chega para Jó e diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Essa foi a resposta mais sensata que, como ser humano, a gente pode encontrar vindo do Senhor. E aí eu volto mais uma vez lá em Daniel. Como ser humano, temos que aceitar. Tu, porém, segue o teu caminho. Nivaldo, Jaciara, a família Pereira, Esther, Caleb, Igreja Batista e Angélica, que sigamos o nosso caminho até o fim, pois o diácono descansou. E ao fim dos dias, nós também vamos descansar. E ao fim dos dias, nós nos levantaremos para receber a nossa herança. Como seres humanos, nós não entendemos certas coisas que passam aqui embaixo da terra. Mesmo que façamos as indagações, como eu coloquei, será que Deus se atrasou? Deus quis que isso acontecesse? Onde estava Deus que não interferiu, que não operou o milagre? Deus queria ver os Pereiras sofrendo, a viúva se culpando, buscando refúgio na culpa. Onde estávamos quando Ele criou o firmamento? Sabe por quê? Nós somos limitados. Nós não temos entendimento. Porque só Deus é Deus. Só Ele tem o saber e a ciência de todas as coisas. Enquanto estivermos aqui embaixo, nesse plano terrestre, não vamos ter todas as respostas. Que Deus tenha misericórdia dos Pereiras, do Brasil, do mundo, das famílias que estão perdendo os seus entes, dos cristãos. Temos agora o pastor Sócrates, presidente da Convenção Batista, né? Presidente de um dos órgãos da nossa convenção, está na UTI, também com o Covid-19. Deus é Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Por isso eu quero encerrar com esse louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus.
Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Enquanto o Jaciara e os meninos cantam, eu continuo. Cantam, gente, que eu continuo louvando, eu continuo falando da família Ele é Pereira. Deus, mas se fechar, Que Deus tenha misericórdia sendo deles. Que Deus. Deus os abençoe e os guarde. Que Deus volte o seu rosto sobre eles e tenha misericórdia deles. Eles queriam apenas comemorar 40 anos de casado. Bodas de esmeralda. E hoje tem uma cristã se culpando e um cristão enterrado. Mas Deus é Deus. Que aprendamos, ou aprendamos com isso. E você que é cristão e que não ainda professou, você que não é cristão e que não professou a sua fé no Senhor, lembre-se, só Deus tem o saber de tudo. E nós somos limitados. Por isso, aproveite esta oportunidade e entregue a sua vida ao Senhor. Porque nós vamos ter vida em abundância na eternidade. Nós vamos ter uma vida eterna com Deus. Não negligencie este momento, porque a morte está batendo às nossas portas. Entregue a sua vida ao Senhor, porque não sabemos o dia de amanhã. E o dia de amanhã pode ser com Deus, se assim você quiser. Deus quer, porque Ele sempre será Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Você que nos escuta, se conhece algum irmão aí de Angélica, fale para o irmão. Quando tiver a primeira oportunidade, eu vou lá confirmar o que eu estou lhe dizendo agora. Eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Então você vai na igreja e confirma isso para a gente. Mas entregue a sua vida ao Senhor para que tenha tempo de Deus ter misericórdia de nós. Por fim, a Ione nos disse o seguinte: pastor, por mais que a dor seja presente, eu sei que ela vai passar, porque nós servimos a Deus. Agora, o que eu não aceito, pastor, é quando alguém diz para gente da nossa família, alguém disse essa grande bobagem: Deus faz assim, quando não chama pelo amor, chama pela dor. Eu olhei assim para ela e disse: irmã, disseram isso, foi? Disseram isso, pastor, porque o filho dele não está na igreja, esse que estava internado, que veio do Rio. E eu disse: Deus não trabalha com essa teologia, não. Quando não é pelo amor, é pela dor, não. Porque Deus não quer ver os seus sofrendo. Deus não quer ver vocês sofrendo, que já são dele. Deus não quer ver a viúva sofrendo, que já é dele. Então Deus ia precisar mandar deixar que o pai morresse para que o filho se convertesse. Deus não age assim. Quando você ouvir isso de alguém, repreenda e diga: arrega-te de mim, Satanás, porque isto é palavra demoníaca. Não aceite isso. Nem baixe a cabeça e não chore, porque Deus
é Deus e não quer ver o seu povo sofrendo. Por isso Deus não quer ver você sofrendo. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele. Porque Ele é soberano e Ele está socorrendo a família Pereira com um Consolador. Amém, irmãos? Vamos dar a bênção apostólica, que hoje a minha técnica de TI, ela não me orientou nos minutos. Então, nós vamos dar a bênção apostólica depois que já a senhora dá os avisos. Amanhã, às 9 horas, às 21 horas, encontro com as MRs lá no grupo online. Os pais, lembrem aí as MRs, viu, as mensageiras do rei, Evelyn, Vivian e Drica. Amanhã online, às 9 horas, no grupo das mensageiras do rei. 21 horas, vai ter encontro online com Jaciara e as mensageiras, não é isso? Evelyn, Drica e Vivian. Pronto. Não é para ninguém sair de casa, vamos ficar em casa. É online. Entra online, tá certo? E lembre-se, façam os seus encontros, né? Aí nas terça-feira, não é preciso ir para a igreja, mas faça o seu momento de oração em casa, faça a sua busca ao Senhor, tanto as mulheres quanto os homens. Na quarta-feira nós vamos dar continuidade ao estudo sobre comportamento. Eu estou gostando muito de dar esse estudo. E aí nós vamos ter uma semana abençoada buscando a Deus, porque Deus sempre será Deus. E lembre-se, meus amados, fui moço e agora estou ficando velho. Mas nunca vi um justo necessitado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E o nosso pão hoje é saúde, é não pegar esse Covid-19. Peçamos por esse pão a Deus, clamamos a Ele, passamos um dia jejuando. A minha família aqui fez um jejum, os 4, o mesmo jejum. Vamos findar agora às 18 horas. Mas às 20 eu convido vocês para estarem comigo, de joelho em oração. Toda a igreja, às 20 horas, vamos orar ao Senhor, buscando, de joelho. Entre no seu quarto, como Jesus nos ensinou. Nos coloquemos de joelho e ore ao Senhor. Isso é um convite pastoral. Não estou chamando a família, mas pastoral. Eu com as minhas ovelhas. Amém? Vamos dar a bênção apostólica. Que o Senhor abençoe, te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto sobre cada um dos irmãos que estão aí em Angélica, sobre cada um dessa família, e nos dê a paz, nos dê saúde, que nos possibilite vencer essa pandemia, que possamos ver o pastor Sócrates sair da situação em que se encontra, porque o Senhor Deus estará sempre conosco, no nome e pelo amor de Jesus. A igreja diz? Amém.